Gente do céu, o Instagram derrubou a live. Vamos chamar a doutora Ju de novo. Ana, o Instagram derrubou a live da gente. Calma aí que eu vou chamar a doutora Ju de novo. Ele faz isso, né? Se você fica um tempo na live, deixa eu chamar a doutora Ju de novo. Ai, que raiva do Instagram. Vamos ver. Caímos, mas voltamos. É porque deu uma hora. Deu uma hora, foi por isso. Mas olha, eu pus para compartilhar outra, espero que compartilhe, né? Senão a gente vai ter que fazer uma outra super live de novo. Tem problema, a gente faz. Eu concluindo que você estava falando da Cushing medicamentosa, né? Então, você tá com dose suprafisiológica, isso daí é um desafio, você ficar com uma dose para não te deixar em insuficiência adrenal e uma dose para você não ficar com excesso de cortisol. Lembrando que excesso de cortisol é uma coisa que traz conforto, que deixa você se sentindo bem. Quando você tá com essa dose a mais, você pode sim ter ganho de peso, pode ser uma causa de ganho de peso, né? E aí tem outra dificuldade também, né? Porque quando a gente não tem insuficiência adrenal e a gente tem o ciclo normal do cortisol e a gente tem a orquestra, como a gente falou agora há pouco, funcionando normalmente, a gente consegue, o nosso corpo mesmo, ele responde, consegue mimetizar e liberar o hormônio de acordo com a necessidade, sob demanda. Quando a gente faz isso de maneira artificial, e graças a Deus tem os hormônios para a gente fazer isso, jamais vai ser igual ao fisiológico. A gente tenta se aproximar, mas nunca isso vai acontecer, né? Tá, e aí, doutora, nesses casos, por exemplo, não só do excesso de peso, que atrapalha como um todo, né? Atrapalha a autoestima, atrapalha a saúde. Sim. Mas a questão é que também vai aumentar a pressão, vai dar problema nos ossos, não é isso? Ele pode causar problemas na pele em geral, são quedas de cabelo, aí causa uma queda de cabelo ali localizada, Careca. oleosidade, ele pode causar excesso de acne, espinhas, pode causar fraqueza na musculatura, principalmente na região aí proximal, pode causar o excesso, né? Alteração da glicemia, pré-diabetes, resistência insulínica, cortisol alto leva a resistência insulínica, isso é pré-diabetes, diabetes, gordura no fígado, alteração da distribuição da gordura no corpo, que fica mais centrada nessa região. Ainda falando da pele, aquelas estrias, mas não são aquelas estriazinhas finas, brancas que a gente fala de crescimento, são aquelas estrias bem mais largas e de coloração avermelhada por conta do excesso de cortisol. Pode causar alterações psicológicas, psiquiátricas em quem é suscetível mais ainda. Pode causar alteração na pressão e o excesso de cortisol também pode causar o desgaste ósseo, que é a osteopenia e, com o decorrer do tempo, evolui para a osteoporose. Então, é uma série de coisas, né? Tá. É complicado. A Ana ainda falou aqui, não Ana Rios. Ana Rios eu vou falar, eu amo você, Ana. Eu amo a Ana Rios. Aí a Ana Pereira falou que, assim, a pressão dela sobe muito e depois cai muito. Isso é comum? Então, provavelmente a dose que ela está usando não está ajustada ou tem alguma coisa que não está ajustada. Eu não sei se a gente está falando aí, se a Ana é uma paciente que tem hiperpituitarismo, está fazendo reposição do cortisol, tem que lembrar que, é lógico, o cortisol é mais importante, é o primeiro que repõe, mas e os outros? E a tireoide, ela está repondo, não está? Repôs junto, estradiol não repôs? Porque a gente também tem que pensar que esses hormônios orquestram sozinho, a gente está fazendo isso de uma maneira artificial, mas conforme a gente vai começando a reposição dos outros, um intercala nos outros, um atrapalha o funcionamento dos outros e um tem que fazer o ajuste do outro. Então, você sabe disso. A gente mexeu com cortisol na hora que a gente foi fazer reposição hormonal, o que aconteceu? Um caos total, teve que reajustar tudo, né? Tá sendo difícil. Mas vamos embora. Vai fazer o quê, né, doutora? Pois é, vamos enfrentar. Ainda bem que tem, né? Tem que ser nisso, né? Eu dou graças a Deus aos meus remédios. Então. Meu olho até brilha. Ó, a Ana Rios
Mara Vicherry falou assim: Jaque, fala para a doutora Ju que estou com muita crise de ansiedade. Tem a ver com a adrenal? Ela tá fazendo a reposição? Ela tá com insuficiência adrenal, é isso? Não Não sei entendi essa parte. pra gente. O excesso de cortisol, ele pode sim causar ansiedade. Causa? Causa. A falta da Os depressão e o dois podem, né? Os Ah, dois tá. podem. São alterações neuropsiquiátricas que, assim, depende de qual é a sensibilidade do seu cérebro aí, o cortisol. Essa oscilação, tanto para muito menos como para muito mais, dependendo de como for a sensibilidade individual aí ao cortisol da região central ao cortisol, causam algum tipo de alteração, algum tipo de discrepância. Aí pode ser ansiedade, pode ser depressão, mas que ele pode ser a causa, pode. Joseane Lima, 1 ano e meio de cirurgia, fiquei com hipogonadismo, usei System Count, eu amo o System, por 6 meses e nada mais. Mês passado menstruei bem pouquinho. Isso significa que a hipófise está voltando? Não. Não significa que a hipófise está voltando. Então, o System, ele provavelmente, vamos dizer assim, vou fazer um similar aí, ele é o hormônio que está estimulando o seu útero a fazer a produção da parte interna dele que vai descamar, que é o endométrio. E não quer dizer necessariamente que é a hipófise que está voltando. Não dá para fazer essa afirmação, não. Tá. Pessoal, daqui a pouco a gente vai encerrar as perguntas que a doutora já está aqui mais de 1 hora, tá? Então vamos lá, vou ler só mais essas. E aí o que eu vou falar para vocês? Daqui a pouco a doutora Ju vai passar a página dela do Instagram, vai passar o WhatsApp, vai passar o endereço. Ela responde todo mundo. Na página dela do Instagram tem informação assim, ó, a dar com um pau para todo mundo. Então, o que não der para a gente conversar aqui ao vivo, chama a doutora, que eu tenho certeza que ela vai responder vocês, tá? A Júlia Macenas. O uso de hidrocortisona ou testosterona podem aumentar o índice de homocisteína? A cortisona pode, dependendo da dose. Se tiver a mais, sim. O que é esse negócio aí que ela falou? É que aumenta o risco cardiovascular. Tá na moda agora fazer essa solicitação aí de homocisteína. Mas pode sim. Tá. A Marcela Garcia falou assim: estou treinando, mas não consigo emagrecer. Pelo contrário, estou ganhando peso, céus. Então, é assim, perder peso, a gente tem que avaliar como é que está a questão do déficit calórico. É lógico que eu tenho que ver a questão hormonal, se está envolvida, se tem a questão do cortisol, se é um paciente com Cushing ou não, porque afinal de contas a gente está fazendo essa live hoje focada aí nos pacientes que têm tumor, que tem adenoma de hipófise, mas assim, se a gente for pensar, pessoal, em perda de peso, eu costumo falar, eu gosto de falar que é 70-30. Não põe todo o peso no treino para achar que você vai perder peso, né? O treino é 30, 70 é a alimentação. Então, o peso maior está na alimentação. Precisa, claro que o exercício ajuda, mas ajuda mais na questão da disposição e você fazer a manutenção de massa magra durante a perda de peso do que por si só você achar que você está acelerando muito o metabolismo e ele sozinho você vai conseguir perder peso. Então, é um conjunto de coisas que tem que ser avaliada. E vamos ver aqui, no geral, para esse público que a gente está falando hoje, esse conjunto de coisas implica: tem alguma causa hormonal que esteja desajustada e que a gente tenha que mexer? Para esse público específico, a gente tem que conversar isso, porque é um público seleto que está suscetível até uma questão hormonal. Não falando para a população em geral. Mas temos que fazer essa avaliação? Sim, temos. Temos que ver, ponto principal, como é que está a alimentação, como é que está não só a distribuição, mas a qualidade, como é que está a quantidade de calorias, para a gente saber o quanto está entrando nesse balanço que tem que ser negativo entre o que entra, vamos dizer assim, que é a alimentação, e o que sai, que é o que ele está fazendo de atividade física e de atividades na rotina do dia a dia. E o hormônio entra aí para bagunçar ou para atrapalhar esse processo. Então,
Se a gente for pesar o quanto é de responsabilidade do que você come, de quanto você faz do exercício, o que você come é 70% desse processo. E o treino é mais importante para a manutenção da massa magra, para a manutenção da saúde cardiovascular, para você manter a disposição, do que por si só para a queima. Não que ele não seja importante, mas a gente tem que dar a devida relevância para cada um dos pontos no processo. E também, falando de alimentação, a gente tem que sempre pensar que tem que haver um equilíbrio. Não adianta a gente querer fazer uma super dieta por um período pequeno, super restritivo, e não fazer alguma coisa que seja sustentável e factível, que não vai ter sucesso. Não adianta a gente querer ser super rigoroso, super restritivo durante a semana e no final de semana largar a mão. Então, assim, é uma avaliação individualizada, tem que olhar quanto você está comendo, o que você está comendo, por que você está comendo, quanto isso dá de calorias, como é que é no final de semana, que tipo de exercício você está fazendo. Vamos fazer um planejamento para você. Então, assim, para você tem que mexer nisso na alimentação, tem que mexer nisso no exercício, para daí a gente ter uma maior chance de sucesso. Vamos ver se tem que fazer algum equilíbrio hormonal, para a gente ver como organizar essa pessoa específica. Aí, ó, só vou fazer mais 2 perguntas, tá? Não, vou concluir. Pode fazer, eu tô tranquila. Tá? Então, ela deixou, gente. Ó, a Ana falou que ela não tem insuficiência adrenal, aquela que perguntou da ansiedade, né? Sim. E há 2 meses os exames dela estavam todos normais. Então, provavelmente não tenha nada a ver, né? Não, provavelmente não. Tá, ó, uma pergunta do Dr. Robson, tá? Gostaria de perguntar para a doutora Juliana se ela está observando uma maior incidência de tumores em quem faz reposição hormonal sem indicações em frequentadores de academia na prática clínica dela. De tumor de hipófise, não, né? O que eu vejo que acontece é você não ver ali o hormônio está baixo, não identificar porque está baixo, então eventualmente é uma paciente realmente que fez o exame por um sintoma clínico que tinha ou não e está baixo, e iniciou fazer a reposição, e aí eu estou falando de reposição quando se viu que o exame está baixo, e não a gente vê do uso indiscriminado para anabolizante. Aí é diferente, uma coisa é repor, outra coisa é você fazer uso de anabolizantes, que são doses suprafisiológicas. Nas doses suprafisiológicas eu não vi correlação direta com o tumor de hipófise, mas sim com outros tipos de tumor, fígado e outras consequências cardíacas, trombose e outras que a gente já sabe que estão bem estabelecidas. Agora, em pacientes que estão fazendo reposição, a gente falando de reposição hormonal, o que acontece às vezes é que esse paciente lá no começo já tinha um hipopituitarismo, um panhipopituitarismo, seja por um prolactinoma, seja lá por um tumor de hipófise que não foi investigado e começou a fazer essa suplementação, e às vezes, equivocadamente, acabou se fazendo uma causa-consequência, a reposição como responsável pelo tumor que se achou depois por algum motivo, mas não era, que não foi feita essa investigação ali anteriormente, se deixou passar. Eu acredito que seja isso. Ele falou aqui que ele perguntou pelo uso indiscriminado. E aí, eu já vou meter meu peteco mesmo sendo ninguém na fila do pão. Eu conheço pessoas que fizeram uso de anabolizantes, usos excessivos assim, de hormônio e desenvolveram câncer mesmo. Ah, sim, mas aí a gente está falando do adenoma de hipófise, né? Como a gente está aqui no grupo falando de adenoma de hipófise, agora, câncer, sim, tem correlação, e fígado é comum por conta de uso indiscriminado de anabolizante, e isso tem sido cada vez mais frequente, e cada vez mais frequente sobre a égide, sobre a justificativa de que está se fazendo uma reposição hormonal, e a pessoa que está fazendo acaba pensando no curto prazo, não consegue enxergar esse longo prazo, porque realmente você fazer um uso com dose suprafisiológica, e esse é o grande desafio da gente na prática clínica, e para o paciente que chega para a gente, e a gente que não trabalha dessa maneira, é você falar para ele: escuta, isso não vai ser legal para você. Sabe o que o paciente fala para a gente? Fala assim: mas eu tô bem, tô me sentindo muito bem, a minha vida melhorou. É verdade, não é mentira, a gente não pode negar isso daí, mas isso
tem um custo, e o custo é saúde, o custo às vezes é vida, vai dar problema, é fato, vai dar problema. Eles vivem menos, doutora? Só fazendo um parênteses Sim, aqui. olha quantos, se você for fazer um levantamento aí nos últimos 6, 8 meses, quantos desses fisiculturistas que falam que está fazendo. É impossível, gente. A rede social está deixando as pessoas um pouco fora da realidade. Assim, é impossível você só com alimentação e com atividade física, e aqui, olha que em medicina é complicado você falar impossível, mas é impossível só com alimentação e atividade física você ter aquele tipo de corpo. Você acaba fazendo uso de esteroide anabolizante. E não é possível, com doses para você manter em nível fisiológico, você ter aquele tipo de corpo. São doses suprafisiológicas. É uma escolha? É uma escolha, né, da pessoa, desde que ela saiba isso, e quem queira fazer isso, tudo bem, mas traz problema. Doutora, não vou citar nome, tá? Uhum. É bem complicado. Mas dentro do próprio grupo de WhatsApp, nosso lá da hipófise, tem uma pessoa que mesmo passando pelo problema, né, que já é complexo, já é perigoso por si só, faz uso de anabolizante. Você sabe por quê? Já que eu te falo por quê. Porque dá um bem-estar gigantesco. A pessoa fica se olhando, se achando super poderosa, e dá esse sintoma mesmo, dá essa sensação mesmo. E isso causa não só você estar com o corpo daquele jeito que você não consegue de outra forma, causa uma dependência de você olhar ali e se sentir daquele jeito, a dependência psicológica e a dependência química, a dependência da substância, da sensação da substância no corpo também existe. Então, é muito difícil. Primeiro, você enxergar que vai te fazer mal, isso daí no médio e longo prazo, e depois existe, sim, a dependência não só física, como psíquica, as duas. É muito difícil, né? E aí, você imagina aquele paciente, o paciente do grupo, você nem tem, é que você tem que orientar, porque você imagina o paciente do grupo. Isso pode acontecer, que tem um acesso por conta do problema que tem do hipogonadismo. Se ele fizer uso de dose supravisiológica, né? Vamos supor um paciente que tem um tumor de hipófise, retirou ali o tumor e ficou com baixa de produção de testosterona, e esse cara tem indicação, mas tem a dose certa para você elevar o nível para um nível fisiológico. Só que esse cara pode passar do limite ou cair em algumas mãos aí e falar assim, não, agora você tem que tomar testosterona a mais. Então, mesmo esse paciente que tem realmente a indicação de reposição, se a reposição não for feita de maneira adequada, você vai subir para doses suprafisiológicas e as consequências elas vão acontecer. E aí, o que eu fiquei assim com medo no caso dele, por exemplo, é que além dele fazer essa superdosagem de testosterona, ele fazia de GH também. Aí na minha cabeça eu penso, o GH ele não cresce só músculo, ele cresce órgãos, não é isso? Sim, dose suprafisiológica, sim. Eu não sei que dose que ele está usando, mas é um risco, né? Tá, vamos lá. Luciana Nati. Doutora Ju, a temperatura mais baixa, em torno de 35 graus sem febre, pode ser devido à tireoide? Pode ser devido à tireoide quando está descompensado, né? Por baixa de TSH por conta disso, sim. Pode ser por insuficiência adrenal também. E alteração de temperatura corporal também pode acontecer quando a gente quando tem cirurgia no crânio-faringioma, que envolve a região do hipotálamo, que está relacionada com o controle de temperatura corporal. Você falou de hipotálamo, eu lembrei de uma pergunta. Caramba, olha só. Lesão no hipotálamo, a gente sobrevive a ela? Depende qual lesão, qual extensão. Não sei o que a pessoa está querendo dizer a respeito de lesão no hipotálamo. Vamos ver se ela se manifesta aí. Ó, tem alguém querendo entrar no grupo de WhatsApp. Depois você acolhe essa pessoa aí. Ô, Elise, eu vou passar o número, eu vou deixar salvo aqui na live, tá bom? A Juju entrou agora no finalzinho, tá certo. Doutora Ju, acho que a gente finalizou com êxito, né? Pelo Sim, menos conseguimos orientar bastante gente aí, né, Jaque? Nossa, foi uma pancada de Uma perguntas. enxurrada, né?
Foi, deu mais de 20 perguntas aí. Tenho certeza que o pessoal ainda, depois que a gente fica pensando, eu podia ter perguntado isso, podia ter perguntado aquilo. Então, para Então essa a gente galera, pede para o pessoal guardar, né? As né? perguntas para a próxima aí, né? Passa, doutora, seu telefone, seus contatos, como é que a gente te acha? Pode deixar. Eu vou deixar, então, a gente vai deixar, você vai deixar a gente vai É, deixar a live salva, né? porque esse zebra aqui na hora de eu publicar, pelo menos o pessoal não perde. Então, o meu Instagram é o @doutora Juliana, DRA Juliana, endocrinologista. O contato do consultório do WhatsApp é o 11 98223 7733. Então, quem quiser conversar alguma coisa que eu possa ajudar, tirar uma dúvida, é só mandar mensagem lá, que a Andrea, que é minha assistente, pode ajudar e a gente passa as orientações e as dicas de como fazer para a gente ajudar. Doutora Jo atende no mundo inteiro. Tem gente agora do mundo inteiro, né, Jaque? Não é? É, de lugares que eu desconhecia, mas tem. Como tem gente que está, às vezes, desassistida, né? A gente tem bastante gente aqui no canal, por exemplo, de Portugal, da África. Tem muita gente da África. A gente não imagina que vai chegar tão longe, né? Então, você vê como é uma coisa que gera dúvida e tem uma falta de assistência e acolhimento, infelizmente, né? Infelizmente. Mas eu tô falando isso porque você que tá aí, sei lá, no Acre, Rondônia, ou tá lá no Rio Grande do Sul, ou tá na Europa, ou tá na Ásia, ou tá na África, em qualquer lugar que você estiver assistindo a gente, entre em contato com a doutora Ju, que ela vai dar um jeito de te ajudar. E informação salva vidas. Eu prometo que a gente vai conversar para a gente alinhar essas próximas lives. Dr. Robson, você também está convidado a participar aqui, se quiser algum dia, fazer uma live aqui com a gente da parte de neurocirurgia. E precisando, também podem me chamar, manda lá no direct. Eu sou péssima para responder, mas chega uma hora que eu respondo. É meu defeito. Ou então tem muita coisa, né? Ó, o pessoal tá aí falando de onde é. Pede pro pessoal falar, tá se identificando aí de onde é. A Piauí, tá vendo? A Josélia, você que também tá no Face? Ah, não, acho que a outra Josélia é da Bahia, se eu não me engano, que se trata lá no Cedeba, se eu não me engano. Mas, enfim, a gente do mundo inteiro aqui com a gente, eu fico super feliz. A Josiane, Fortaleza, Ceará. Eita, coisa boa, vontade. Lá no Ceará, lá em Fortaleza, tem um centro grande de neuroendócrino também. Ah, então, tem. Não sei como é que é o acesso, mas tem sim. Tem. Doutora Amanda Carvalheiro entrou agora. E a Josélia se trata em Teresina. Doutora, deixa eu só fazer uma pergunta que é para eu entender, para as pessoas. Eu juro que é a última. Juro. Não, pode fazer. De neuroendócrino, o que um neuroendócrino trata, além da hipófise, e o que um endócrino trata? Qual que é a diferença? Ó, neuroendócrino é uma subespecialidade, tá? É uma pessoa, assim, para você chegar na endocrinologia, vamos colocar o passo padrão, o passo correto para se fazer isso. Você faz os 6 anos de medicina, depois você faz o que a gente chama de residência base, a carreira base, que são 2 ou 3 anos de clínica médica, aí depende do que você for optar. Então, daí a gente já tem pelo menos os 6 mais os 2. Depois, isso para sair da medicina e passar a residência, tem a prova da medicina, depois tem a prova da residência de clínica médica, depois tem mais uma prova para sua especialidade. E aí é a prova da endocrinologia. Acabou a endocrinologia, que em geral são 3 anos ou 4 anos, se você for fazer focado em alguma subespecialidade, você tem a possibilidade de prestar a prova de título de especialista. Daí é mais uma prova. Então, endocrinologia é como se fosse a parte geral da endocrinologia, que lida com o quê? Lida com todas as glândulas que são responsáveis por produzirem hormônios do corpo. Então, lida com
pâncreas, que está relacionado à produção de insulina, lida com tireoide, que está relacionado à produção de hormônios de tireoide, lida como, isso daí todo mundo sabe, é o que está mais linkado, que é a questão do peso, né? Controle do peso e causas do peso, lida com suprarrenal, que é outra, lida com paratireoides, que são glândulas que a gente tem aqui próximo da tireoide, lida com a hipófise, a neuroendócrino sai desse campo geral aí da endocrinologia e foca especificamente na região da hipófise. Mas a gente sabe que a hipófise, como glândula mestra, ela que orquestra as outras glândulas, então o impacto acaba sendo em todas as outras. Então, o neuroendócrino nada mais é esse profissional que já fez medicina, já fez clínica médica, já fez endócrino e quis focar numa subespecialidade por motivo individual dele e cuida dessa parte. Então, quem faz neuroendócrino tem aptidão e tem a possibilidade de trabalhar em todas as outras áreas da endocrinologia, que são essas que eu falei aí anteriormente, mas preferem ou têm uma aptidão maior por essa parte da neuroendócrino, assim como dentro da endócrino, só para exemplificar, existem os diabetologistas, tem o profissional que foca em tratar só diabetes. Então, pensando na endócrino total, tem a subespecialidade, você pode escolher neuroendócrino, pode fazer as outras também, não quer dizer que você faça só isso. Eu não faço só neuroendócrino, parte só do meu atendimento é neuroendócrino, eu atendo todas as áreas da endocrinologia, né? E tem a área da tireoide, por exemplo. Tem aquele profissional que opta por fazer tireoidologia, cuidar da parte dos transtornos da tireoide, que também é uma subespecialidade. Então, é mais ou menos por aí. Entendi. Muito obrigada. Ó, vamos lá. Guarulhos, Minas Gerais. Eu tô vendo aí o pessoal falando. Ó, você achou aí um conterrâneo seu. E a gente respondeu a pergunta dele, hein? Respondemos a pergunta dele. Nem sabia que você era de Guarulhos. Que lugar de Guarulhos, pelo amor de Deus. Tá certo. Então tá bom. Boa noite, um beijo. Obrigada, boa noite a todos. Até uma próxima. Muito obrigada pelo seu trabalho, muito obrigada pela sua vida, pelo seu carinho com a gente, pela dedicação de salvar nossas vidas. Eu tenho certeza que não é só a mim que você atende com tanto amor, com tanta cautela, cuidado, carinho. Se eu for ficar rasgando você daqui, ela vai ter ficado. A gente tenta, mas às vezes a gente não consegue responder e abarca todo mundo, porque, né, acaba sendo turbilhão. Mas com certeza, priorizando todas as urgências, a gente consegue. Tá certo, doutora. Boa noite. Então tá bom. Boa noite a todos. Tchau, tchau, gente. Eu volto aqui depois das coisas.